Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre os 5 maiores fundos imobiliários no setor de galpões logísticos. Trouxe aqui um top 5 para vocês completo, onde eu vou apresentar o portfólio, falar sobre o pagamento de dividendos, diversificação regional, ou seja, um vídeo bem completo que vai te ajudar bastante, principalmente se você ainda não investe no setor de fundos imobiliários da parte de logística. Com esse vídeo você já vai ter um norte aí, já vai poder fazer os seus estudos aí de maneira muito mais eficaz. Então já aproveita para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e não esquece de tocar o sininho. Toca no sininho aí porque dessa forma o YouTube te avisa toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E eu vou trazer vídeos sobre os outros setores também. Então vai ter top 5 aí do setor de shopping center, vai ter top 5 do setor de lajes corporativas. Então vou trazer um conteúdo bem completo para vocês. Já se inscreve aí então para vocês não perderem nenhum vídeo. Aproveitando também, deixa aqui nos comentários qual o melhor setor na sua opinião, falando de fundos imobiliários. É o setor de shopping center? É o setor de galpões logísticos, lajes corporativos? Deixa no seu comentário aí que eu quero saber também. Então vamos começar aqui falando como que tá o cenário econômico brasileiro. Então, como vocês puderam ver, de acordo com o último boletim Focus, a Selic está prevista para 10,25% até o final do ano. E como vocês podem ver aqui nesse último boletim Focus, a expectativa é de 10,25% até o final do ano. A ideia era que a Selic sofresse mais cortes, então com isso os fundos imobiliários eles acabariam sendo beneficiados, porque uma vez a taxa de juros sofrendo cortes, a renda fixa acaba ficando menos atrativa e muitos investidores partem para a renda variável, muitos deles para os fundos imobiliários, o que acaba trazendo aí um maior volume de negociações, as cotas elas vêm a aumentar, então isso acaba sendo muito benéfico aí para os fundos imobiliários. Mas se agora a expectativa é que a taxa Selic ela permaneça alta por mais tempo, isso acaba sendo um cenário negativo para os fundos imobiliários. Até aí sim, mas quando a gente olha aqui essa notícia, a gente consegue ver que os fundos imobiliários já surfaram bem os cortes anteriores da taxa Selic. Então muitos fundos imobiliários já tiveram uma boa valorização. Quem começou a investir lá atrás, pegou na época da pandemia, investiu em bons fundos imobiliários, já conseguiu ter uma boa rentabilidade, já conseguiu colher bons resultados. Então agora deixa eu mostrar para vocês esse gráfico com uma comparação do Ibovespa com o IFIX, onde nós temos aqui o Ibovespa com uma valorização de 4,57% ao ano contra o IFIX, está se valorizando 10,53% ao ano. Então é possível ver como os fundos imobiliários estão conseguindo ter uma rentabilidade muito melhor aí do que as ações na Bolsa de Valores. Bom, e resumindo toda essa história, taxa de juros se mantendo alta é negativo para os fundos imobiliários, mas ao mesmo tempo faz com que os fundos imobiliários eles não venham aí a aumentar o valor das suas cotas. Isso acaba abrindo também uma oportunidade para quem quiser se posicionar agora, nesse momento, para lá na frente colher os frutos do corte da taxa de juros, vai acabar montando uma posição interessante aí, claro, sempre escolhendo bons fundos imobiliários. E é por isso que nesse vídeo eu selecionei os 5 maiores fundos imobiliários que estão presentes no IFIX. Você consegue investir aí através da Bolsa de Valores. Então aqui não tem nenhuma preferência pessoal minha, eu simplesmente fiz um filtro no Clube FIS, onde eu peguei os fundos imobiliários de maior valor patrimonial e vou fazer uma análise de cada um deles aqui para que vocês entendam o que eles fazem, qual que é a carteira de ativos deles, como eles ganham dinheiro, qual a rentabilidade deles comparado ao IFIX. Então fica comigo até o final desse vídeo, que no final eu vou montar inclusive uma carteirinha para que vocês vejam com quanto é possível já investir nesses 5 fundos imobiliários e já montar uma carteirinha interessante para você já ir recebendo dividendos todos os meses. E se teve um setor que não sofreu muito durante a pandemia, foi o setor de fundos imobiliários de galpões logísticos. Isso porque quando todo mundo estava confinado, querendo fazer as suas compras através da internet, os galpões lotaram. Então as lojas elas tinham que aumentar o seu estoque, elas precisavam armazenar os seus produtos e esses galpões acabaram sendo muito úteis nesse tempo de pandemia. Mas não só nessa época eles tiveram um bom desempenho, até porque cada vez mais o e-commerce cresce, as lojas precisam aumentar os seus estoques, elas precisam estar em locais estratégicos para distribuir o quanto mais rápido os seus produtos. Então é um segmento que ele vem crescendo a cada mês, a cada ano. Então eu comecei trazendo aqui para vocês o fundo imobiliário HGLG11, esse é o ticker dele na Bolsa de Valores. Ele hoje é um fundo imobiliário que ele tem mais de 470 mil cotistas, ele tem uma vacância de 6,9%. Sempre que tiver uma vacância acima de 5%, eu vou destacar aqui em amarelo para que vocês
vocês vejam. Se for aí acima de 10%, eu vou destacar em vermelho, e sempre que for uma vacância aí de 5 para baixo, eu vou deixar em verde para que vocês consigam ver aí de forma mais fácil. Um PVP aí de 1,03%, para você que ainda não entende muito sobre PVP, é o preço sobre valor patrimonial. Ele é um dos indicadores que a gente analisa quando vai investir num fundo imobiliário, e ele mostra se o fundo imobiliário está sendo negociado ao seu preço justo. Então, como funciona? Abaixo de 1, esse fundo imobiliário, teoricamente, está sendo negociado com desconto. Esse fundo imobiliário está no seu preço justo, e acima de 1 ele está sendo negociado acima do seu preço justo. E o que acaba acontecendo? Muitos investidores só olham para esse único indicador. Isso não é certo, a gente precisa olhar para vários indicadores, inclusive que eu vou mostrar alguns aqui adiante no vídeo para vocês, mas esse indicador ele também é muito importante, então a gente tem que analisar ele, mas não de uma forma isolada. Então eu coloquei ele de amarelo aqui porque ele está acima de 1, então ele já está um pouco acima aí do seu valor justo, e esse fundo imobiliário entregou aí nos últimos 12 meses um dividendo de 8,44%. Isso sem contar a valorização da cota, então já foram bons dividendos entregues aí por esse fundo imobiliário. Mostrando aqui um pouquinho dos destaques desse fundo, então a gente consegue comparar inclusive ao CDI aqui, que se a gente for ver desde o 2 de 3 de 2011, foram 526,2% de valorização do HGLG11 contra 221,4% do CDI. Então é bem difícil bater o CDI, nesse caso aqui a gente vê que esse fundo imobiliário conseguiu ser mais rentável que o CDI ao longo do tempo. Indo aqui para a parte do portfólio desse fundo, a gente consegue ver por onde ele está distribuído, então a gente consegue ver uma concentração muito maior em São Paulo, com um imóvel ali em Minas Gerais, a gente vê que tem também no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, mas com a grande maioria ali realmente dentro do estado de São Paulo. E ao lado aqui a gente consegue ver um pouco mais do portfólio desse fundo, onde a gente tem ali grande parte em imóveis, em outros fundos imobiliários, em CRIs, em LCIs, tem um pouco em renda fixa, também em alguns outros ativos. Um ponto interessante de mostrar para vocês aqui também, é sempre importante analisar como que está a vacância do fundo. Então você não vai só olhar se hoje a vacância do fundo ela está baixa ou não. Você precisa olhar também um histórico para você ver se esse fundo ele tem uma tendência de estar aumentando a sua vacância, ou seja, aumentando o número de lojas vagas, de área bruta locável vaga dentro do fundo imobiliário, ou se ele está diminuindo. E quando a gente olha aqui dentro desse fundo, a gente consegue ver que tem uma tendência de queda. Então lá atrás ele chegou a ter 20% ali de vacância e hoje ele está em 7%, diminuindo aí um pouquinho a cada mês. Então tem uma tendência de baixa aqui, isso é um ponto bem interessante e bem positivo. Para quem não está muito familiarizado aí com os galpões logísticos, aqui a gente tem uma foto de um dos galpões do fundo, então são essas áreas onde os caminhões eles encostam ali para retirar as mercadorias e levar até os centros de distribuição, né, para levar até o consumidor final. Então são áreas bem grandes, precisam ser áreas bem grandes porque tem um volume muito grande de mercadoria, de caixas, e geralmente elas precisam estar bem localizadas próximas às estradas ali que dão fácil acesso para que eles consigam ali fazer uma distribuição mais rápida e eficaz. Um outro ponto legal que vocês precisam ficar de olho são nos locatários. Então quem que está alugando, né, os imóveis desse fundo imobiliário? Quando a gente olha aqui a exposição dentro desse fundo, a gente consegue ver que tem uma grande parte ali para Volkswagen, Mercado Livre, Carrefour, Leroy Merlin, Ambev. Então são grandes players do mercado também. Esse é um ponto interessante. A gente vê que grande parte aqui está em outros, mas a gente vê também que tem grandes nomes aí do varejo, entre outros mercados, que alugam aí os imóveis desse fundo imobiliário. Bom, falando aqui um pouquinho de dividendos, esse fundo ele pagou aí no último mês 0,68%, e se a gente pegar nos últimos 12 meses foram 8,44% entregue em dividendos. Então a gente consegue ver uma estabilidade aqui bem legal na distribuição dos dividendos. Bom, pessoal, e antes da gente partir aqui para o segundo fundo imobiliário da nossa lista, vocês viram como que esse fundo imobiliário ele tem grandes clientes ali alocando seus imóveis, ele está distribuído em diversos estados. Então por que os fundos imobiliários acabam sendo uma excelente forma de começar na Bolsa de Valores? Porque você investindo em uma cota de um fundo imobiliário, você está investindo em diversas empresas, em diversas regiões, então você está diversificando muito bem o seu patrimônio, você vai receber dividendos mensalmente, isentos de imposto de renda, então são uma série de benefícios que fazem com que esse tipo de investimento seja muito mais atrativo do que você deixar o seu dinheiro parado aí na poupança. Então tem muita gente que hoje está indo contra os fundos imobiliários porque os fundos imobiliários ficaram bem conhecidos, então sempre que algo ficar bem conhecido vai ter aqueles haters, as pessoas que vão contra, mas eu acredito que é um tipo de ativo muito interessante, principalmente se você está começando agora e quer ter uma renda ali caindo todos os meses. Então assim, pessoal, na minha opinião, é uma classe de ativos muito interessante para quem está começando.
Você vai ler os relatórios, você vai começar a entender um pouco mais sobre locatários, sobre como o fundo imobiliário ele faz a sua renda, sobre a distribuição de dividendos. E aí sim você vai entendendo mais, você vai pondo o pezinho ali nas ações, você vai lendo os relatórios também das ações. Então assim, prestem bastante atenção nos pontos que eu vou mostrar aqui a seguir, porque são os principais que eu sempre olho também antes de fazer algum investimento em um fundo imobiliário. Dito isso, vamos aqui para o nosso segundo fundo imobiliário que eu trouxe para vocês, que é o BTG Pactual Logística. Ele tem o ticker BTLG11 aí na nossa bolsa. Ele hoje tem mais de 322 mil cotistas, uma vacância baixíssima aí de 2% apenas. Hoje ele está sendo negociado ao seu preço justo, então ele está aí com um PVP de 1. Ele distribuiu nos últimos 12 meses um dividendo de 9,12% e hoje ele tem aí no seu portfólio 22 imóveis. Se a gente der uma olhadinha aqui mais à frente nos locatários, hoje os top 20 locatários, eles são responsáveis por 73% da receita do fundo imobiliário. Então a gente vê que dentro desse fundo imobiliário existem 63 locatários, mas 20% já conseguem aí fazer a composição de 73% da receita. Então quando a gente pega esses 20 maiores, quem são? Assaí, Amazon, Ambev, Braskem, BRF, Seva, WestRock, Mercado Livre, entre outras empresas. Então esses aqui são os principais locatários. Quando a gente olha onde eles estão distribuídos geograficamente, a gente vê aqui que 85% da ABL, que é a área bruta local desse fundo imobiliário, está em São Paulo, mas ele também tem atuação ali em outros estados, como Minas Gerais, Bahia e Ceará. Se a gente olhar aqui embaixo, a gente consegue ver quais são os setores que esses inquilinos atuam. Então tem setor farmacêutico, de logística, e-commerce, varejo, papel e celulose. Então o fundo imobiliário ele já traz todas essas informações pra gente. Então aqui ó, um fundo imobiliário super diversificado, 63 locatários. A gente vê que distribuído geograficamente entre vários estados, a gente vê também que o setor de atuação dos inquilinos é bem diversificado. Então, pô, uma cota de um fundo imobiliário desse, olha como você está diversificando o seu investimento. Indo agora para uma parte que nem todos os fundos imobiliários trazem, mas isso aqui é extremamente importante, é onde estão esses galpões logísticos. O que acontece nos fundos imobiliários desse segmento? Quanto mais próximo dos grandes centros, melhor. Por quê? Uma Amazon que promete uma entrega super rápida, ela vai querer deixar o seu produto armazenado onde? Em algum galpão logístico que fique próximo dos centros expandidos das cidades e que eles consigam fazer a entrega o mais rápido possível por conta dessa distância. Então, esses galpões mais próximos dos grandes centros, eles são mais caros, os aluguéis eles são mais altos e com isso eles conseguem gerar mais renda. E quando a gente olha aqui, a parte da receita desse fundo imobiliário, esses imóveis que ficam aqui mais próximos aos centros, eles são responsáveis por 41% da receita do fundo. Então, quanto mais distante os galpões vão ficando ali dos centros comerciais, das cidades, a gente vê que a receita ela vai diminuindo porque os aluguéis nessas distâncias maiores, ele acaba diminuindo também. Então, se você vai olhar um fundo imobiliário de galpões logísticos e ele tem muitos ativos próximo dos grandes centros, isso é um ponto muito positivo. E aqui ele destaca pra gente quais são esses galpões logísticos mais próximos aqui do grande centro de São Paulo. Aqui a gente consegue ver também alguns imóveis, então vocês podem ver aí que são imóveis novos, imóveis bem tecnológicos, então tem todos aí disponíveis no relatório do fundo para que a gente consiga ver. Bom, e no último mês esse fundo imobiliário distribuiu um dividendo de 0,76% e nos últimos 12 meses 9,12%. Bom, então mais um ponto de atenção aí para vocês, sempre que forem olhar o portfólio de um fundo imobiliário de galpões logísticos, preste atenção onde estão esses galpões. Quanto mais próximo dos grandes centros, melhor, porque eles vão conseguir cobrar aluguéis maiores, cobrando aluguéis maiores, mais renda para dentro do fundo imobiliário. Quanto mais renda esse fundo imobiliário conseguir, mais ele vai distribuir em dividendos para o seu bolso, já que você é um acionista e tem participação nos lucros desse fundo imobiliário. Indo aqui então para o nosso terceiro fundo imobiliário, é o XPlog, que tem o ticker XPLG11. Esse eu tenho na minha carteira do canal, quem me acompanha já viu minha carteira pública, sabe que eu invisto nele. São mais de 345 mil cotistas, uma vacância muito baixa também de 3,2%, PVP sendo negociado aí a 0,93%, ou seja, abaixo do seu preço justo, entregou nos últimos 12 meses aí dividendos de 9,03%. Vamos dar uma olhada aqui na rentabilidade do XPLG ao longo aí da sua trajetória. Então, se a gente pegar ali desde o IPO, desde o comecinho, o XPLG ele performou ali muito parecido com o IFIX. Então, conseguiu
conseguiu superar ali muito, a gente consegue ver que no final ali o IFIX até ganha dele, mas ele conseguiu manter uma média ali bem próxima do IFIX. Até porque esse não é um fundo imobiliário muito antigo, né, pessoal? Se vocês olharem aqui, ele é um fundo imobiliário de 2018. Olhando aqui para os locatários desse fundo imobiliário, a gente consegue ver que tem grandes empresas também como Via Varejo, Leroy, Mercado Livre, Grupo Pão de Açúcar, Mobile, B2W, entre outros. A gente vê que os segmentos desses locatários, eles estão em comércio e varejista, material de construção, logística, entre outros. A gente consegue ver aqui também uma diversificação regional bem interessante. Sempre, grande parte dos imóveis vão estar em São Paulo, né, nessa região sudeste, porque, querendo ou não, é uma das regiões mais fortes nesse setor imobiliário, principalmente, né, quando a gente fala de comércio. E a gente consegue ver aqui que grande parte também, 46%, está em São Paulo, mas também tem muitos galpões logísticos ali também em Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E quando eu falo de diversificação regional, por que é importante, pessoal? Todos vocês sabem, né, que Rio Grande do Sul está passando por uma grande tragédia. Esse fundo imobiliário tem 4% no Rio Grande do Sul. Já pensou se ele fosse um fundo imobiliário totalmente concentrado no Rio Grande do Sul? Provavelmente muitos dos seus imóveis estariam embaixo d'água, não estariam conseguindo gerar renda e isso traria um prejuízo muito grande para nós investidores. Então por que é importante ter essa diversificação? Para caso aconteça algum desastre natural ou algo do tipo em um determinado estado, quanto mais diversificado esse fundo imobiliário for, melhor para você investidor que vai ter menos risco aí e não vai se expor tanto a uma grande catástrofe como essa que aconteceu. Então é importante sim também essa parte da diversificação regional. Quando a gente olha esse fundo imobiliário, entregou nos últimos meses 0,75% em dividendos e nos últimos 12 meses 9,03%. Indo aqui para o nosso quarto fundo imobiliário, nós temos o Bresco Logística, um ticker BRC11, mais de 121 mil cotistas, uma vacância de 7%, bem controlada, PVP de 0,95%, então mais um fundo aí sendo negociado abaixo do seu valor justo, um dividend yield dos últimos 12 meses de 9,42%. Quando a gente olha a rentabilidade desse fundo imobiliário comparado ao IFIX, a gente vê que ele conseguiu ter uma performance muito acima, então um ponto muito legal. O fundo destaca aqui que até a rentabilidade desde o IPO é de 64,8% versus 16% do IFIX. Se a gente pegar o portfólio desse fundo imobiliário, a gente consegue ver também a concentração em São Paulo, 54%, porém em outros estados como Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Então a gente consegue ver aqui, ó, que 65% dos imóveis desse fundo imobiliário, eles estão na last mile. O que significa esse termo? Significa que eles estão ali mais próximos possíveis dos grandes centros. Então isso é um ponto muito positivo. Lá no outro relatório eu mostrei para vocês que eles mostravam inclusive o raio ali perto dos grandes centros. Aqui eles já mostram de uma forma diferente, mas eles também querem mostrar como esses imóveis estão próximos ali das áreas que realmente importam aí para os clientes. Então vamos aqui também para a carteira de clientes desse fundo imobiliário, onde a gente tem grandes nomes como Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, BRF, inclusive até Americanas, que não passa por bons momentos, mas aí também tá outro ponto. A diversificação de clientes é importante por conta disso. Imagina se o grande locatário desse fundo imobiliário fosse Americanas. O que acabaria acontecendo? A Americanas passando por um momento de dificuldade, não conseguindo pagar o aluguel, nós, investidores, seríamos prejudicados porque o fundo seria prejudicado. Então é legal que para cada fundo eu estou mostrando para vocês como é importante a diversificação, tanto regional, no caso do Rio Grande do Sul que eu comentei com vocês, nessa parte dos clientes, que é o caso da Americanas, na parte também de imóveis, então quanto mais imóveis, se por acaso der um determinado problema no imóvel também, você não vai correr esse risco. Então a diversificação ela é importante em vários aspectos dentro de um fundo imobiliário. E aqui nesse próximo gráfico a gente consegue ver o que? A gente buscar aqui as Americanas dentro desse fundo imobiliário, ela representa 4%. Então ela tem uma participação bem pequena se comparado aqui a uma Natura que representa 18%. E digamos que a Americana não venha conseguir aí cumprir os seus compromissos, o que vai acabar acontecendo? O fundo imobiliário ele não vai ser tão afetado como se fosse uma Natura ou se fosse o Mercado Livre. Então, quanto maior o número aqui de clientes, ela consegue também diminuir os seus riscos. Outro ponto interessante de destacar nesse fundo imobiliário é o aumento no número de cotistas, que desde o IPO, o número de cotistas cresceu 17 vezes, então vem ganhando cada vez mais cotistas. A gente vê que ele teve uma subida bem alta aqui entre 2020 até 2022, depois ele deu uma estabilizada, mas aos poucos ele vai aumentando o número de cotistas também, o que é muito positivo.
Se a gente olhar o último dividendo entregue por esse fundo foi de 0,77% e nos últimos 12 meses acumula 9,42%. Dividendos bem generosos. Bom, e vamos aqui para o último fundo imobiliário, que é o VBI Logístico. Ele é o ticker LVBI11. Ele tem mais de 122 mil cotistas, uma vacância de 0,8%. Até agora, a menor vacância que a gente teve aqui entre esses 5 maiores fundos imobiliários, um PVP de 1,01, então ele está bem pouquinho acima ali do seu valor justo, e entregou nos últimos 12 meses 8,88% em dividendo. Se a gente comparar a rentabilidade aqui desse fundo imobiliário com o CDI, com o IFIX, a gente vê que ele teve uma rentabilidade superior. Então vem tendo um destaque aí na sua performance. Se a gente olhar o número de cotistas também vem aumentando aí mês a mês, então tenha conseguido atrair bastantes novos cotistas aí para esse fundo imobiliário. Olhando a carteira, a gente consegue ver que é uma carteira também bem diversificada, então a gente consegue ver aí quais regiões ele atua: Mauá, Araucária, Itapevi, Pirituba, Betim, Jandira. A gente vê que é um fundo imobiliário focado muito aqui no estado de São Paulo, mas ele também possui imóveis aí em outras regiões, como Minas Gerais, Bahia, Paraná. E como vocês podem ver, ele tem 46% dos seus imóveis ali num raio de 30 quilômetros de São Paulo. Aí ele também tem alguns imóveis na região metropolitana, então a gente consegue ver aqui como estão diversificadas as regiões de cada um desses imóveis. E a gente consegue ver também que a alocação por classe, 95% está categorizado como classe A e apenas 5% como classe B. Então a qualidade dos imóveis desse ativo aqui são bem altas. Dando uma olhada aqui dentro dos inquilinos que a gente vai encontrar dentro desse fundo imobiliário, a gente vai ter aí inquilinos como Scania, Amazon, Ambev, DHL, Magazine Luiza, Dia, Americanas, Alfa. Então tem uma série de empresas e a gente consegue ver aqui como o gráfico acaba ficando bem diversificado até na parte de segmento por locatários, uma vez que tem segmentos como logística, automobilística, e-commerce, varejo, bebida, entre outros. E esse fundo imobiliário ele entregou no último mês 0,76% em dividendo e nos últimos 12 meses 8,88%. Bom, pessoal, e agora para vocês verem como esses fundos imobiliários se saíram no último ano, eu comparei aqueles com o IFIX para vocês verem aí como que foi a performance desses fundos. Se a gente olhar aqui, o IFIX dentro de um ano ele teve uma valorização de 10,53%, então apenas 2 fundos imobiliários desse da lista performaram abaixo do IFIX, que foi o BRCO11 e também o XPLG11. Mas se a gente pegar aí o HGLG11, o BTLG11 e o LVBI11, todos eles performaram acima do seu índice de referência. Então, se a gente pegar aqui o LVBI11, ele teve aí uma rentabilidade de 15,53%. Então foi aí o recordista no melhor desempenho aqui na nossa análise, mas a gente consegue ver então que dos 5 fundos que eu mostrei para vocês, 13 ainda tiveram desempenho melhor que o IFIX. Bom, e caso você quisesse começar a investir nos fundos imobiliários, quisesse montar uma carteira já começando por esse segmento de logísticas, já que eu mostrei para vocês quais são as vantagens, quais são os diferenciais, quanto vocês gastariam para montar uma carteira com uma cota de cada um desses fundos? Então eu peguei aqui um de cada um, uma cota apenas, coloquei o valor aí que foi cotado aí no último dia de abertura da bolsa e no total vocês gastariam aí R$ 596,81. Ou seja, por menos de R$600 você já consegue investir em 5 fundos imobiliários diferentes, expondo-se a diversas regiões, a diversos clientes diferentes, com todas essas qualidades e esses pontos que eu citei para vocês aqui no vídeo. Então, é difícil? É muito complicado? Não é, pessoal. Todos os fundos imobiliários disponibilizam um relatório ali, é só você abrir, você ler, você consegue ver quem são os clientes, rentabilidade, qual a expectativa do fundo para os próximos anos ou para os próximos meses. Então basta querer se dedicar que vocês conseguem com pouco valor aí já investir e diversificar o seu patrimônio de uma forma bem inteligente. O próximo vídeo que eu vou trazer aqui para vocês eu acho que vai ser para o segmento de shopping, então vou trazer aí os 5 maiores da Bolsa de Valores no segmento de shopping. Então se você gostou desse vídeo, pessoal, a única coisa que eu peço é para que você já deixe seu like aqui, se inscreva no canal porque eu trago vídeo toda semana e não esquece de tocar o sininho. E responde aqui para mim também, qual o segmento que você mais gosta de investir nos fundos imobiliários? Deixe seu comentário aí que dependendo de qual for o segmento eu posso até trazer esse vídeo aí nos próximos conteúdos aqui do canal. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like, curte e compartilha esse vídeo aí com seu amigo. Até uma próxima, um abraço e valeu!